Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, aqui pela TV União e também pelo portal www.potiguarnoticias.com.br, nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar de marketing político, marketing eleitoral e também marketing de mercado. Está conosco o marketólogo George Lau, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, George? Tudo bem, Pedro Júnior. É sempre um prazer atender o seu convite e estar aqui participando desse programa. George, nós passamos recentemente por eleições a nível de estado e também a nível nacional. Qual o seu olhar sobre, agora que já passou um tempo, dá até para amadurecer mais o olhar, sobre o marketing dos dois principais candidatos, sobretudo na TV, de Rosalba e Iberê? Qual a sua visão? Olha, nós tivemos uma eleição que foi a confirmação de um presidente, né? O candidato de forma efetiva foi ele, ou seja, o marketing do presidente Lula conseguiu, e de Dilma, ele conseguiu jogar essa sensação para a população, né, para o mercado eleitoral, e meio que ficou sendo que uma avaliação do mandato dele, né? Pelo outro lado, nós tivemos José Serra no segundo turno, em grande parte fundamentado pela presença da candidata, pela grande votação da candidata do PV, né? Então, você acha que foi isso que provocou o segundo turno? Com certeza. E, na realidade, isso foi muito bom para a democracia, né? Quando existe discussão, quando existe debate, esse é o fundamento da democracia, é a discussão. Queria lhe perguntar, então, sobre essa questão. Muitas pessoas colocam, as pessoas que gostam de política, não especialistas, inclusive, e até os especialistas, colocam que o marketing, ele toma um pouco desse lugar do debate, do enfrentamento, com técnicas de marketing que, de certa forma, vai maquiando o debate. Você concorda ou não? Não, porque se você coloca um candidato, é um produto, certo? É um produto. Para marketing, ele é um produto. Então, se você coloca um produto na prateleira de um supermercado desse, da vida comum, e esse produto com uma embalagem bonita, e a qualidade do produto não é boa, você só compra ele uma vez. Você efetivamente só consegue vender aquele produto aquela vez, e aí a cadeia que se forma em torno dele, olha, não compre que é ruim, não compre que é ruim, não compre que é ruim, vai fazer com que isso efetivamente seja desconstruído. E efetivamente as pessoas hoje, elas têm um grau de conhecimento muito maior do que alguns políticos, inclusive, e alguns marketólogos pressupõem. E, na realidade, para quem trabalha com política, você não tem que supor, você tem que ter a certeza. Então, o que acontece é o seguinte, nós utilizamos técnicas específicas para deixar aquela mensagem, a informação do segmento mais clara. Então, nós segmentamos mensagens para jovens, para adultos, para estudantes, para senhoras, para adolescentes, ou seja, em idade de votação, isso em marketing eleitoral. E as mensagens são feitas de forma diferente, utilizando canais diferentes para segmentos diferentes. E isso é que o marketing faz. Então, nós não criamos absolutamente nada. E a partir de pesquisas, né? Evidentemente, absolutamente, essas atitudes, todas as atitudes do marketing, ela é tomada, calcada nas pesquisas qualitativas, quantitativas. Perfeito. Tudo que existe, marketing é mercado. Então, para que você conheça esse mercado, que você atue sobre ele, você tem que conhecer absolutamente ou pretensamente quase tudo dele, se possível tudo, certo? Então, você tem que saber as preferências, aquela questão dos gostos, aquilo que está subentendido, a demanda restrita, a negativa. Todas essas informações compõem aquela mensagem que vai ser levada de forma consistente para o cidadão, né? Você acha que o formato dos debates apresentados nessas últimas eleições presidenciais, ele atende à expectativa do eleitor, do telespectador,
visto que muitas vezes o confronto e o aprofundamento de determinadas questões, em função do tempo, em função das regras de debate, me parece que ficam prejudicadas. É porque o que nós gostamos de ver, o público gosta de ver, é o embate, é o confronto, é aquele olho no olho, é aquela, você fez isso, não, quem fez foi você, porque eu faço isso. Essa é a grande vontade, é a grande maioria percentual, isso eu estou falando com base em pesquisa, ou seja, da população quer ver isso. E aquela questão técnica, aquela coisa fundamentada, o programa em si, as propostas em si, normalmente elas são um pouco esquecidas, certo? Em função até do tempo, como você bem disse. Ou seja, nós não vemos ali na televisão, nos debates, a profundidade da questão. Um outro canal, um outro veículo muito interessante para que aí sim nós consigamos ver essa questão com mais profundidade é a internet. A internet nesta eleição teve um papel importante. Fundamental. Fundamental. Inclusive a campanha, isso não é assumido, óbvio, mas a campanha do candidato José Serra, ela teve uma campanha viral muito grande. Então, as pessoas foram bombardeadas de forma consistente com informações da outra candidata, da candidata adversária, sobre questão de religião, sobre questão do Nordeste, sobre questões, por exemplo, com relação ao aborto. Isso foi uma campanha viral muito profunda que foi feita e que efetivamente teve resultados. Eu conheci pessoas que mudaram o voto por questões religiosas. Tinha votado em Dilma no primeiro turno, pessoas de mais idade, em Dilma no primeiro turno, e no segundo não votou em Dilma em função do que foi divulgado em relação à religião, que ela não acreditaria em Deus, coisas assim. Agora, de forma consistente, você viu alguma entrevista dela retratando isso, falando isso, ou com relação ao aborto em TV? Isso efetivamente nunca houve, nunca aconteceu. Embora alguns posicionamentos eles tiveram que mudar em função de uma parcela sensível do eleitorado. Mas o importante que a gente tem que retratar é que as campanhas elas estão num processo de mudança. Certo? Então nós estamos passando daqueles grandes comícios, né, que nós tínhamos antigamente, que reuniu multidões com bandas, que segundo alguns hoje analisam que essas sim é que atraíam o povo, né, para que fossem aos comícios, para uma campanha muito técnica e segmentada, com mensagens específicas. Então a internet, ela provavelmente vai ser o grande veículo para isso, que permite, inclusive, que um cidadão candidato, no site dele, ele detalhe perfeitamente o seu plano de governo, porque não tem restrição de tempo. Então você pode efetivamente ter profundidade no debate. E isso é muito bom, porque vai fazer com que os políticos cada vez mais se aprimorem. Ou seja, aquele candidato do discurso vazio. Por exemplo, eu acho que a segurança do estado de Roraima é ruim. Na realidade, ele não tem que achar. Me mostre aqueles dados. Se tiver uma pergunta específica e ele não tiver os dados, os números, ele se perde. Me confirme isso. Porque o que eu quero é a fonte, a confirmação. Por que está ruim? Me faça uma comparação anterior. Como é que pode melhorar? A sugestão, ela é extremamente positiva. Mas isso no caso de disputa para o cargo, para o executivo, porque no legislativo me parece que continua meio solta a coisa. Por exemplo, você elege, tivemos eleições que a gente elegeu Enéas, que puxou mais 2 ou 3 com a votação dele. Agora mesmo tivemos um campeão de voto, o Palhaço Tiririca, que não apresentou proposta nenhuma. Eu lembro até do slogan dele, era pior, voto Tiririca, pior que tá, não fica, né? A campanha do Tiririca, do deputado. Agora ele é deputado. O deputado Tiririca, ela foi calcada sobre o insólito. E o insólito rende muita coisa. Nós, segundo alguns analistas, nós tivemos aqui no nosso estado, por exemplo, um candidato a prefeito
que também teve esse segmento. É o Miguel Mossoró. Miguel Mossoró, com propostas efetivamente um pouco complicadas de serem realizadas, né? Mas isso atrai voto, atrai aquela pessoa que não tem uma cultura política, né? Ou seja, que não se preocupa erroneamente em procurar saber qual é a proposta daquele candidato específico. Com relação à primeira parte da pergunta, vale informar que alguns deputados estaduais e federais, eles têm de forma consistente propostas. Para quem está entrando agora, ou seja, quem está se candidatando agora, seria muito interessante que as pessoas, antes de votar, verificassem quais são as propostas. Não, vou atuar em qual segmento? Na realidade, ele não é executivo. Né? Mas quais são as ideias dele? Quais são os projetos que, porventura, ele tem... As ideias vão incidir no executivo. Exatamente. A do legislativo. Exatamente. São eles que fazem as leis. E a grande... eu acho, é uma crítica que eu faço, alguns candidatos, por exemplo, não tiveram site. Né? Eu acho que isso é uma brincadeira, até obrigado. Que no site as pessoas veriam a profundidade e aquelas que se achassem no direito, 4 anos depois, você falou que ia atuar aqui, você está atuando aqui. Quais são as leis? Como é que você julga um deputado e um vereador pelas propostas que ele faz? Olha, saiu uma pesquisa também do TSE recentemente e eu fiquei espantado com um percentual de pessoas que já, eu não lembro exatamente agora se era 27%, já não lembram quem votou para deputado e quem votou para senador. Quer dizer, a eleição faz 1 mês, 2 meses, quer dizer, e um percentual imenso, um quarto da população quase já não sabe mais em quem votou. Pinto Júnior, nós temos hoje no país um grande problema, que é um problema de ordem cultural. Quanto maior o nível de educação, a tendência é que as pessoas tenham mais consistência e consciência no voto. Isso não quer dizer que, efetivamente, quem não, porventura, não tenha cultura não saiba votar, o que é uma inverdade. A sabedoria popular é muito útil. E é também cultura. É cultura. É cultura popular. Só que o grau de conhecimento, a educação em si pode contribuir de forma decisiva para que a gente tenha um processo político eleitoral mais consistente e fundamentalmente. Uma reforma política é indispensável. Perfeito. As pessoas hoje, rapidamente, votam mais na proposta ou no candidato? No candidato. Votam no carisma, no candidato. No candidato. As pesquisas identificam isso. No candidato. O que é que você achou de Garibaldi ter sido indicado, já nomeado ministro? Tem até aqui, eu não sei se a Câmara pode pegar aqui, uma charge do jornalista Rômulo, né? Garibaldi aqui nasceu de quina para a lua, né? Um cara de sorte. Henrique faz toda a articulação, mas termina Garibaldi sendo nomeado, não é verdade? Olha, só para a gente retroagir um pouquinho nessa charge muito bem feita, em 2006, quando o Garibaldi perdeu a eleição, que as pessoas fizeram alguns comentários, eu dizia, olha, a liderança de um candidato não se mede, é interessante isso, em uma campanha. Nós vamos ver essa liderança... E ele perdeu para Vilma, virou presidente do Senado. Exatamente. Existe na próxima eleição. Garibaldi foi eleito, mas votado com 1 milhão de votos. Recebeu o convite para o Ministério da Previdência, certo? E nós, inclusive o deputado Walter ontem na Assembleia citou que nós ganhamos de presente também no Senado o deputado Paulo Davim. Paulo Davim que estará aqui no Conexão Potiguar, o senador Paulo Davim amanhã. Perfeito. Então, na realidade, isso tudo é fruto da política. Né? Garibaldi, presidente do Congresso, do Senado, e hoje ministro. Né? Ou seja, inclusive um dos poucos do Nordeste. Né? É verdade. Isso é um papo que a gente vai ter aqui também, que tem um artigo do Paulo Linhares, está no portal potiguarnoticia.com.br, muito interessante, que é o Nordeste elege
e o Sul nomeia. A gente vai convidar o professor Paulo aqui para um bate-papo sobre isso. Nosso tempo acabou, queria lhe presentear com o Jornal Potiguar Notícias e agradecer a sua presença, Jorge Lau, aqui no programa Conexão Potiguar. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Júnior. Toda vez que convocado, estarei aqui. Muitíssimo obrigado. E muitíssimo obrigado a você que nos acompanha. Amanhã, o deputado estadual e senador, a partir do ano que vem, Paulo Davim, estará conosco aqui para bater um papo, trocar ideias sobre as suas impressões e como ele recebeu essa notícia de ser senador da República no lugar do senador Garibaldi Alves Filho, ele que é primeiro suplente, que assumirá o Ministério da Previdência. Até amanhã, um grande abraço.